Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde você vai sair dele com a condição de tomada de decisão de compra muito mais assertiva e muito mais segura no que tange as impressoras de entrada direcionadas hoje no mercado para as atividades de papelaria personalizada, encadernação, customização de materiais, artesanato. Afinal, as impressoras jato de tinta hoje coloridas, elas têm uma aplicação que foge até mesmo da nossa noção a tudo que essas impressorinhas elas estão sendo aplicadas e estão produzindo material no momento onde a customização ela está sem limites. Está todo mundo descobrindo a cada novo mês uma nova aplicação para as impressoras e possibilidades de gerar materiais customizados com as impressoras jato de tinta, especialmente as impressoras tanque de tinta. Afinal, são as impressoras tanque de tinta as únicas com a capacidade de entregar qualidade de impressão, autonomia, economia, que é o que você precisa quando você vai comercializar qualquer produto, o custo mais baixo de produção possível. Desde já vou pedir desculpa para você nesse vídeo, a gente está em obra aqui, então volte e meia você vai ouvir umas porradas, umas pancadas, barulho de metal, corte, enfim, mas tá tudo certo, nem por isso a gente vai deixar de fazer o vídeo aqui para te ajudar. Primeira coisa que a gente vai deixar claro aqui é que nós vamos tratar dos dois equipamentos mais falados, mais comentados, mais solicitados, com mais informações solicitadas nos grupos de crafters, artesãs, grupos de sublimação, papelaria personalizada, encadernação, impressão de topper de bolo e muito mais materiais aí que a gente tem visto o pessoal produzir e utilizar as impressoras jato de tinta para produzir, que são as impressoras de entrada da Canon e da Epson. E por que eu sempre estou tratando aqui de impressoras de entrada? Porque nós estamos no Brasil, onde o custo de qualquer equipamento é muito alto e é natural que todo novo ingressante no mercado, onde precisa de equipamentos, ele vai focar naqueles equipamentos mais em conta. E aí é que se deu tanta atenção a esses equipamentos de entrada da linha Canon e Epson. E já você vai saber por que é que só estou falando de Canon e Epson. E por que a gente vai deixar para um outro vídeo aqui do canal a razão pela qual tão poucas pessoas utilizam a Brother e a HP, que são as outras duas gigantes do mercado de impressoras e que também produzem equipamentos tanque de tinta para aplicações similares que a Canon e a Epson, que são as queridinhas, as mais preferidas da galera, produzem também. E uma coisa que a gente já precisa cravar aqui, já a partir de agora, é que não tem nenhuma impressora que vai conseguir com primazia te atender de forma satisfatória em todos os aspectos, tá? Mas tem aquela que eu considero a mais adequada, que tem a maior possibilidade e capacidade de te atender aí na maior gama de produtos e trabalhos que você possa vir a pegar aí no teu dia a dia como artesã, como profissional das áreas de papelaria personalizada, encadernação e customização de materiais. E se você está chegando nessa área e talvez possa estar em dúvida, Diego, de que faixa de valores nós estamos falando desses dois equipamentos a que esse vídeo se refere? Nós estamos falando de uma faixa de preço de R$1.000, que tem como teto aí R$1.000 hoje, que é o que uma impressora tanque de tinta de entrada custa hoje no mercado nacional, na data em que está sendo gravado esse vídeo, que é julho de 2023. E já acabando com todo o mistério, os dois equipamentos que você também já viu na capa desse vídeo, os dois equipamentos que sempre estão aí num duelo, num embate, entre todos os profissionais dessas atividades que a gente vem tratando aqui no vídeo, são a Canon G3110, que é o modelo mais popular e que a Canon tem mantido na linha de fabricação, e a linha Epson, a linha L 4 dígitos, que a gente conhece pela 3210, 3250 e a recém-chegada L1250. E se você quer saber a diferença entre todos esses modelos e essas opções da Epson, dá uma procuradinha, tem um vídeo aqui no canal onde a gente explica, tá, a característica de cada um desses equipamentos para te ajudar na melhor escolha. Mas aqui a gente vai elucidar e eu quero trazer algumas informações um pouco mais técnicas, afinal eu sou técnico de impressoras, formo novos técnicos nessa área de impressoras e a gente, por estar no campo de batalha todos os dias, a gente tem um conhecimento dos mais diversos equipamentos que foram submetidos às mais diversas aplicações e aí sim constatar e ter conclusões que muitas vezes um usuário de impressoras que usa numa mesma levada sempre para determinado trabalho, ele não consegue
saber se aquele equipamento de fato vai servir, vai ser a melhor escolha para ele ou não. E essa nossa conversa aqui ela é tão válida porque nós estamos tratando de dois modelos que estão em dois lados totalmente opostos no quesito construção de impressoras, tá? A Canon ela é construída com uma tecnologia de acionamento que é térmica, que tem um desgaste muito maior da cabeça de impressão. E do outro lado nós temos a Epson, que é uma tecnologia de acionamento de cabeça de impressão eletromecânica e que tem as suas características e peculiaridades, mas que o principal atributo dessa tecnologia é uma vida útil da cabeça de impressão mais longa. O injetor ele sofre menos desgaste no acionamento que a família de impressoras que vem munida dessa tecnologia de acionamento que é a térmica, que é no caso a Canon e a HP que utilizam essa tecnologia. Então que de cara você já vai saber que uma cabeça de impressão da Canon dura muito menos do que uma cabeça de impressão da linha Epson. Tá? Isso é uma primeira coisa que você precisa ter de informação. E muitos compram a G3110 ou a L3250 da Epson sem ter a menor noção de vida útil dessas informações que são mais técnicas, mas que na hora que estourar alguma coisa na tua mão, é só aí que você vai perceber que, poxa vida, de fato a cabeça de impressão da Canon dura muito menos que da Epson. E isso pode ser determinante dependendo de qual a tua atividade, qual o fim desse equipamento. E nesse vídeo eu vou passar para você para quais aplicações que eu recomendo uma e outra. E o que de cara eu já quero compartilhar com você, e eu creio que essa é a melhor informação, e que se você pudesse me fazer uma pergunta seria: Diego, se você estivesse no meu lugar, você iria fazer isso, isso e isso, qual impressora você escolheria? Então eu já vou deixar aqui a minha opinião. Se eu estivesse começando hoje, eu estaria assistindo esse vídeo aqui buscando direcionamento para a compra do meu primeiro equipamento. Eu não quero errar nesse meu investimento, afinal eu estou começando com recurso curto, estou fazendo os investimentos para começar na minha atividade. Ou ainda, já estou no campo de batalha, já errei muito e quero expandir, quero comprar um segundo, um terceiro, um quinto, um 10º equipamento. Esse vídeo é tanto para você que está começando, como para você que já está no campo de batalha e até hoje não se atentou às informações que a gente está trazendo nesse vídeo. Mas o fato é que se eu estivesse começando hoje, eu iria começar por uma Epson. E eu vou explicar por quê. Porque a Epson é o equipamento de construção mais simplificado. A Epson, assim como a Canon, assim como a HP, assim como a Brother, tem seus pontos desfavoráveis, tem seus pontos críticos. Todos os fabricantes têm alguma coisa que poderia vir muito melhor. E a gente tem que lembrar, tá, pessoal? A construção desses equipamentos de entrada está diretamente ligado à faixa de preço com que elas vêm para o mercado. Eu sempre gosto de fazer analogia com o mercado de carros, é a mesma coisa. Mas a gente não pode esperar a mesma qualidade, acabamento, suspensão, conforto de um carro premium importado. E assim também é nas linhas de impressoras disponíveis e fabricadas hoje. Então, quando a gente está escolhendo uma impressorinha de entrada, e o intuito desse vídeo vai ser naturalmente um direcionamento para aquela que é a menos pior, eu diria assim. Que a impressora ideal ela é muito, mas muito mais cara. Mas vamos lá, por que a Epson é a minha escolha? Porque simplesmente a Epson hoje, se tratando de mercado brasileiro, América Latina, e nem só América Latina, a Epson, essa série de entrada, é a impressora mais vendida a nível global. Como é bom você ter um equipamento que se quebra alguma coisa, você facilmente tem gente preparada para fazer manutenção, existe peça de reposição a um valor muito mais em conta que qualquer outro fabricante. Então esse é um dos critérios que eu avalio como importantíssimos quando você tem uma máquina que é para produção e que talvez não, que é a principal máquina de produção aí nesses segmentos de papelaria personalizada, encadernação. Depois a Epson, para ela vir munida dessa tecnologia de acionamento que não incide temperatura, ela é a impressora mais versátil. Ela concebe a inserção, maior número de diferentes formulações que a gente tem hoje no mercado, que é a pigmentada, a corante, a sublimática, as variações de formulação que a gente tem, porque a gente tem pigmentadas especiais com alguns aditivos para aplicações mais específicas. Então essa é a impressora que mais tolera diferentes formulações. Tem gente que até que brinca, se colocar a groselha dentro da Epson é capaz de imprimir, porque de fato a tecnologia, como ela não altera a formulação de tinta no acionamento, ela não submete à tinta nenhum tipo de aquecimento ou alteração do tipo, ela concebe várias formulações.
Então ela vai ser muito versátil, porque no momento que você está começando, eu recomendo você deixar ela originalzinha, com a formulação corante, que é a formulação inclusive mais versátil, que vai dar para o maior número de materiais, para substratos, que é papéis, tipos de papéis diferentes, papel poroso, papel foto. E aí essa mesma máquina depois você tranquilamente consegue migrar ela para outras formulações. Você em algum momento quer agregar ao teu negócio a sublimação para produzir confecção, customizar materiais, estampar em materiais, canecas, pratos, camisetas, chinelos, bonés. E aí você pode pegar essa tua Epson com a ajuda de um técnico ou você mesmo fazendo a descontaminação, ou seja, a remoção total dessa formulação que hoje está na tua máquina e preparar o teu equipamento com uma nova formulação, coisa que com a Canon você dificilmente consegue fazer. Mas considerando que essa máquina vai ficar originalzinha, que a Epson entrega muito mais que qualquer outra impressora, principalmente vida útil de cabeça de impressão. Não é difícil a gente encontrar as Epsons passando de 100 mil cópias, 200 mil cópias. Nós temos Epsons 3150 com 300 mil cópias. Máquinas batendo com a mesma cabeça de impressão, a cabeça de impressão originalzinha, imprimindo com a mesma qualidade quando novas. E por que disso? Porque essa tecnologia de acionamento da cabeça de impressão da Epson, se o sistema está sempre em ordem, sem ar dentro do sistema, com uma boa tinta de qualidade, se você tem uma periodicidade no acionamento, essa cabeça de impressão ela vai longe, mas muito longe, imprimindo com a qualidade de quando nova. Já numa Canon, numa HP que utiliza um sistema térmico, você tem que entender que o sistema térmico ele atua por aquecimento da tinta e o aquecimento da tinta vai formar uma bolha e é essa bolha que faz com que a tinta seja comprimida para fora da cabeça de impressão. Já na Epson é uma descarga elétrica numa plaquinha que vai ter uma alteração de posição e vai comprimir mecanicamente a tinta para fora da cabeça de impressão. Então quando se trata de um processo térmico, existe um microfilamento muito similar a um chuveiro elétrico, tem uma resistência elétrica e você volta e meia tem que estar trocando essa resistência. Na Canon também. Você comprou a tua impressora, você já sabe uma coisa. Quando você mandou a primeira impressão, se a cabeça de impressão ela tem uma vida útil de 5 mil cópias, você já sabe, a partir do momento que você mandou a primeira impressão, agora a minha cabeça só dura 4.999 cópias. Porque de fato, cada acionamento é uma fração de desgaste a mais na cabeça de impressão e é notório. É muito raro a gente ver nessas impressorinhas de entrada, G3110, G4111, essas impressorinhas da família de entrada, tá? Da série 2000, 3000 e 4000 da Canon, ver cabeças de impressão originais, com tinta original, passando de 30 mil cópias. Tá? Com tinta paralela, então, é muito raro a gente ver passando de 20 mil cópias. Até porque as tintas paralelas mais utilizadas pelo pessoal hoje são tintas standard, e não tintas premium, que são de alta qualidade. Falando em tinta, eu sugiro fortemente você clicar na descrição aqui do vídeo e conhecer a nossa linha de tinta em kit, onde nós damos todo o respaldo técnico e fazemos um trabalho para que você que atua nessas atividades extraia do teu equipamento o máximo de vida útil e qualidade, com a vantagem de ter acesso a um produto de qualidade equivalente, se não superior ao original, a um preço muito mais baixo. Então não deixa de visitar a nossa loja, tá logo aqui na descrição, proinc.com.br. Lá nós temos o nosso atendimento, você tem o botãozinho do WhatsApp, entra em contato com a gente te ajuda a tirar as dúvidas e escolher a melhor tinta para tua aplicação e para o teu equipamento. E aí você deve estar me perguntando, pô Diego, mas então por que a Canon tá nesse páreo aí? Por que a gente não tá só falando de Epson? Porque a Canon tem seus atributos e suas vantagens em relação a Epson. E aí vamos falar um pouquinho dessas vantagens, do que a Canon leva a melhor. Quem aqui já se negou lá atrás de ter uma Epson e acabou escolhendo uma HP porque a HP era muito mais rápida a impressão do que a Epson? Justamente por isso, tá? Porque a tecnologia eletromecânica que vem na Epson e na Brother, ela é uma tecnologia muito mais lenta. O acionamento do injetor ele é muito mais lento do que o sistema térmico que equipa a HP e a Canon. Então, no que tange a produtividade, a Canon ela vai sim ter maior produtividade, ela vai trabalhar mais rápida do que a Epson. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre poder de tracionamento, compatibilidade com diferentes mídias. Porque a maior parte de vocês que atuam com papelaria personalizada em encadernação geralmente acabam recebendo uma dica, um feedback de alguém que usa a Canon e acabou comprando a Canon, foi justamente quando você, tendo uma Epson, se deparou com uma dificuldade de tracionamento de uma mídia de gramatura mais alta, porque a Canon, em relação à Epson, ela tem uma vantagem no poder de tracionamento de mídias
mais grossas, mais pesadas. E essa diferença a gente vê bem evidente principalmente nos papéis de superfície porosa. Quando você coloca um papel mate, um Verger, por exemplo, numa Epson e numa Canon, qual das duas você acha que traciona melhor? Pega um Craft pesado, 280, 300 gramas. A Epson vai se ver para tracionar essa mídia. Já a Canon não, muitas vezes ela nem toma conhecimento, vai lá e traciona bonitinho, sem maior dificuldade. Então, o tracionamento da Canon, ela é melhor do que o da Epson, sem sombra de dúvidas. Só que o componente que faz esse tracionamento é borracha. E assim como nos carros, o pneu, ele desgasta. E em algum momento você vai ter que trocar esse pneu. E é aí que você vai sentir a dor de buscar um técnico para fazer essa substituição dos tracionadores da Canon. E esse técnico não tem componente, ele nunca trocou, justamente pela falta de componente. É muito mais difícil você trocar no quesito técnico, você acessar os componentes, a parte do tracionador da Canon do que da Epson. Já na Epson você encontra peça de reposição barata, fácil. Os técnicos estão mais habituados a pôr a mão em Epson. Então, no meu entendimento, é melhor você ter a Epson e ter que trocar com maior periodicidade o tracionador dela, para que ela sempre esteja em ordem, conseguindo tracionar. Porque a grande dificuldade da Epson é quando o tracionador já está com certo nível de desgaste. Quando ele está novinho, ele vai embora. Tá? Você quase não vê diferença entre Canon e Epson. É mais quando ele já está mais cansadinho. E aí você vai ter que trocar as borrachas, assim como o pneu do carro, se você quer ter mais aderência. Numa curva, num dia de chuva, um pneu novo, você tem muito mais segurança de entrar mais rápido numa curva. E aí você vai estar falando assim, puxa vida, Diego, você está puxando muita sardinha para Epson. É porque eu não quero ver você com o investimento parado e simplesmente com a situação de se ver sem saída. De ter que simplesmente inutilizar uma máquina, encostar ela, sucatear uma impressora por falta de componente, por falta de mão de obra técnica para fazer esse trabalho para você. Beleza, Diego? Você falou de vários aspectos técnicos e agora? Mas eu quero saber em relação à qualidade de impressão. Qual entrega mais? No universo das impressoras, existe uma variável que ela é inversamente proporcional à outra no universo das impressoras. Isso sempre vai valer. Velocidade e qualidade de impressão, elas são inversamente proporcionais. Quanto mais qualidade, invariavelmente sempre vai ser menor a velocidade de impressão. Quanto mais veloz, menor qualidade vai ter na impressão. Então, no que é que a Canon leva melhor? A Canon, ela consegue entregar qualidade um pouquinho mais alto aqui, numa velocidade maior. Que a Epson, para entregar essa mesma qualidade, ela vai imprimir um pouquinho mais lento. Nisso que a gente vai ter uma diferença um pouquinho mais expressiva, naqueles trabalhos mais pesados e tal. Mas a Epson, por ela imprimir um pouquinho mais lento, ela tem uma cobertura e uma vivacidade de cores melhor. E quando a gente compara as duas formulações originais, a tinta original da Epson, ela tem uma resistência UV e uma vivacidade de cores maior que da Canon. A tinta original da Canon é uma das tintas com menor resistência UV, que mais rápido desbota. Eu não gosto da tinta original da Canon. Ela é cara, difícil de encontrar. Hoje todas elas são facilmente falsificáveis e as tintas falsificadas estão todas elas hoje permeadas aí nos grandes marketplaces da internet. Então cuidado para você que está achando que está comprando original e está comprando falso, ainda mais se você é daqueles que caem naquelas pegadinhas de tinta barata. Não existe nada de qualidade, nada bom barato, tá? Se você é daqueles que caem nesse tipo de ilusão, ainda acha que existe esses contos de fadas, isso não existe. Para tudo que é investido qualidade e tecnologia, existe sim a necessidade de retribuição por essa qualidade, por essa tecnologia. Uma tinta original, ela tem uma faixa de preço. Tá achando aí tinta muito barata, aqueles kits de 4 cores por 80, 100 reais, isso não existe. Tinta Epson, Canon, o jogo de 4 cores por menos de 180 reais, gente, isso aí é tinta falsificada. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. E agora eu vou falar sobre uma coisa que a Canon, ela vai entregar um resultado que a Epson jamais vai conseguir entregar. E aí talvez para você que imprime miolo de agenda, imprime muito texto, a Canon vai conseguir entregar um resultado que a Epson nunca vai conseguir, que é a impressão em preto com resistência à água. Por quê? Porque a tinta original da Canon, ela é pigmentada. E a tinta pigmentada tem esse atributo, uma resistência UV e uma resistência à água que a corante não tem, pelo pigmento ter tamanho de partícula. Então você precisa imprimir em preto, num craft, por exemplo, vai imprimir embalagens externas, você vai imprimir algum material, alguma coisa que precisa de resistência à água. Originalmente, a Canon tem esse atributo na cor preta. As cores, cian, magenta e yellow, são corantes sem resistência à água, da mesma forma que a Epson tem todas as cores
assim, até o preto é corante na linha Epson de entrada. Somente a partir da linha 4000, 4260, 4160 é que a Epson passa a ter o preto pigmentado. Algo que você pode observar sempre nas Epsons quando você vê o reservatório preto da Epson um pouquinho mais largo que os coloridos, é porque aquele preto é pigmentado, tá? No que tange a estabilidade, a Epson é muito mais fácil de você reestabelecer o fluxo de tinta, porque o acesso aos dampers, as manutenções, é muito mais fácil de se fazer numa Epson do que numa Canon. Então a mão de obra técnica para manutenção numa Canon é mais alta. Mas uma coisa que as duas têm, que é um atributo de impressoras mais completas e que hoje tem nas impressoras de entrada, que é o sistema de limpeza por bomba de sucção. Ambas têm bomba peristáltica com bocal que acopla na cabeça de impressão e ele vai puxar a tinta promovendo o enchimento dos injetores. Então, já partindo para o finalzinho do nosso vídeo, se eu fosse escolher hoje um equipamento, se eu iria focar mais energia e recurso na escolha do equipamento, seria numa Epson. E a Canon viria somente para aplicações mais específicas e numa segunda fase, onde eu demandaria de uma impressão com preto pigmentado ou um poder de tracionamento maior para alguns trabalhos em específico. No mais, a Epson vai me atender muito melhor, porque a Epson, para papéis porosos até 180 gramas, ela vai muito bem. Para papéis fotográficos que tem aquela superfície tratada, brilhante, como aquela superfície, a borracha tem uma capacidade de aderência muito maior, a impressora Epson consegue tracionar tranquilamente. Papel foto de 260 gramas, então pode ir sem medo. Tenho vários clientes que usam a 3250 como impressora fotográfica no seu estabelecimento de impressão. E a Canon eu escolheria como alternativa somente para impressão em materiais como craft, papéis porosos que precisam de uma impressão pigmentada, que precisam de uma impressão com tinta pigmentada no preto. Eu não recomendo você colocar tinta pigmentada no colorido. Afinal, a cabeça de impressão ela é munida de uma esponja interna de contenção e tinta pigmentada em esponja interna de contenção sempre foi uma relação um pouquinho complexa e com muita margem para necessidade frequente de manutenção. E eu chego assim ao final do vídeo com a seguinte conclusão, e eu acho que você também teve, né? Que vai demorar muito na minha jornada de impressão para eu ter que partir para uma Canon. E por isso que eu vejo que não faz muito sentido essas discussões que a gente tem em grupos hoje, papelaria personalizada, encadernação, porque até mesmo para impressão com tinta pigmentada, sim, a Canon tem isso de forma original, mas eu posso preparar uma Epson 3250, 3210 com tinta pigmentada também de boa qualidade, como a gente tem da linha Inkit, e que entrega um resultado fantástico, melhor do que o original na maior parte das vezes. E aí eu percebo que quem um dia partiu para Canon depois de ter uma Epson foi porque não entendeu que esse ponto desfavorável da Epson, que é o tracionador com relação à Canon, é porque a Epson ela só demanda da necessidade de manutenção mais frequente no tracionador do que a Canon. Mas que a Canon também, se você tiver a Canon no momento de fazer manutenção no tracionador da Canon, você nem vai conseguir. Muitas vezes você não tem nem o componente, não tem nem técnico para fazer isso. Eu excluiria a Canon como uma opção para papelaria personalizada quando a gente está falando de impressoras de entrada, tá, gente? Por isso eu quero deixar bem claro, não considere isso para outras classes de impressora, para as classes intermediárias, porque a realidade é outra, a construção das máquinas é outra, e aí o parecer técnico, a experiência e a aplicabilidade de cada uma também muda, tá? Eu estou falando específico dessas impressorinhas de entrada, que é onde o público que está entrando, ou o público que está nesse segmento, vai buscar alternativas para a produção gráfica. Maravilha! Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que de alguma forma tenha contribuído na tua decisão de compra para que ela seja mais assertiva, mais segura. Não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar aí nos grupos do qual você faz parte para levar essa clarificação para mais gente e com certeza a experiência com os equipamentos vai ser totalmente diferente. Não deixe de se inscrever também, afinal a curtida, a inscrição é o combustível para a gente conseguir sempre estar fazendo novos vídeos. E além disso, se você tem interesse de ir mais a fundo nessa parte técnica, considera dar uma olhadinha na nossa página onde tem os treinamentos. Nós temos vários treinamentos que vão desde o nível inicial de manutenção de impressora, tem o MDI, manutenção descomplicada de impressora. Se você é profissional dessa área de papelaria personalizada, é um treinamento que você precisa ter para você conseguir conduzir o teu equipamento com autonomia. Em finais de semana que você vai estar produzindo, vai dar um problema na tua impressora e o que você aprende ali, você aprende a dominar teu equipamento e consegue sair de uma enrascada aí no momento que não tem
tem técnico para te atender, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.